em 2021, o escritor Antenor Rego Filho presenteou Barras do Maratauã com um novo volume de crônicas e contos, Bafute, Histórias Contadas. É este o livro sobre o qual nós iremos tecer algumas observações para a série Tributo à Cidade Natal. Antenor Rego Filho tem oferecido à cidade de Barras um volume considerável de memórias, crônicas, contos, e contribuído, sobretudo, para o resgate de nossa história. De sua autoria são os livros Jacurutu, Barras, Histórias e Memórias, História da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição das Barras do Maratauã, Dicionário de Expressões do Piauí, Bafute, seu mais recente livro, entre outros. Mas é sobre esta obra que nós iremos conversar. Peço permissão a vocês para eu projetar aqui um texto de Antenor Rego Filho e a tradição imorredora da memória. Somos seres de linguagem. Significa dizer, somos fabulação. Representamos a vida por meio de narrativas que dão sustentação à nossa identidade e nos integram à convivência humana e à natureza. Com ou sem tecnologia, encontramos meios de materializar pensamentos e emoções em narrativas que, ao ecoarem entre semelhantes, proliferam-se a ponto de projetar-se aos nossos olhos um modo de ver o tempo, os costumes e a nós mesmos. Por meio dessas narrativas de Bafute, nós conseguimos ter uma visão muito clara do tempo, dos costumes e de nós mesmos. É na literatura que essas marcas de nossa subjetividade, como seres de linguagem, reflete-se com mais fidedignidade. Saindo da esfera utilitária para a da plurissignificância imaginativa, a palavra potencializa a capacidade de ativar também mundos que não conheceríamos de outra forma que não pela representação da escrita literária em seu modo único de revelar subjetividades. Assim é que tudo que nos cerca passa a ser humanizado e nos comove profundamente, seja pelo lirismo, seja pela crítica social, seja pelo humor. Uma das matrizes de tudo isso está no conto popular e na crônica. As lendas, as crendices, as superstições, os fatos do cotidiano cristalizados de significado coletivo, encontraram formas de dizer sobre comunidades e culturas inteiras e foram se modificando a darem forma a gêneros mais complexos, dos quais até hoje se alimentam, revigorando a força da tradição. Vamos então ao autor e à sua obra. Entendida aí qual é o lugar do conto popular e da crônica na literatura. Antenor Rego Filho é autor que, possuidor de um projeto literário e memorialístico contínuo e consistente, vem nos presenteando ao longo de sua trajetória com contos populares e crônicas que servem tanto à literatura quanto à história e à memória. Faço aqui um parênteses para ressaltar que, em livros como Barras, Histórias e Memórias, e em História da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, nós encontramos, inclusive, fontes primárias que aparecem pela primeira vez. Nós encontramos, por exemplo, lá em História, Barras e Saudade, o testamento
de Miguel Carvalho de Aguiar. Quem lê atentamente aquele testamento deve ter ficado curioso com um aspecto muito interessante. Miguel Carvalho de Aguiar deixou, sim, descendência. Miguel Carvalho de Aguiar pede lá proteção para uma criança de nome Ana, supostamente sua filha. Quem lê Barras, História e Saudade de Antenor Rego Filho consegue ter uma visão de aspectos ainda não constantes do cotidiano da cidade, em nenhuma outra obra, em nenhuma outra forma de organização sistemática. É possível entender um pouco da história da comunicação, da história da saúde, da história da educação. É possível entender sobre o cotidiano de Barras. O seu projeto memorialístico, evidenciado na história da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, consegue traduzir também o cotidiano da vida religiosa, para além dos fatos, apresentando muitos elementos que são, para nós, afetivamente preciosos. É possível nós entendermos a religião como patrimônio. Os rituais religiosos como parte integrante da nossa cultura e também da nossa identidade. Mas prossigamos. Antenor Rego Filho vem, portanto, por meio de textos historiográficos, memorialísticos, vem nos ofertando também contos e crônicas que contribuem para a história e para a memória. E aí você me perguntaria, é literatura. Como a literatura pode contribuir para a história e para a memória? Nós encontramos uma representação de cidade muito claramente evidenciada. Toda narrativa é representação, e na literatura é representação por meio de associações. Associações com investimentos em linguagem, com figuras de linguagem, com uma série de recursos que envolve o modo de dizer, particularmente o modo de dizer dos contos populares e das crônicas, preserva o que nós vamos encontrar em todas as outras expressões, que é o investimento em linguagem. Porém, no caso específico dos contos populares e das crônicas, com a estilização da oralidade, sobre o qual nós iremos daqui a pouquinho falar. Então, servem sim também a história e a memória. Aliás, diga-se de passagem, nós temos um conjunto de autores em Barras que trazem essa mesma característica e que necessitam também ser lidos em conjunto. É possível que se possa estabelecer associações entre 4 livros e 4 autores para vasculhar que representação de cidade está presente nesses livros. Então, nós temos, além de Bafute, o último livro de Antenor Rego Filho, nós temos aqui Jacurutu, do mesmo autor. Nós temos Querem que eu conte, eu vou contar, de Bilé Carvalho, e outros 2 livros, Obras Inacabadas, de Francisco de Assis Carvalho, em que nós encontramos contos populares e crônicas, e claro que muitos textos de cunho mais memorialístico do que necessariamente a crônica e conto. Um livro muito agradável de se ler, com muitas informações valiosíssimas sobre o cotidiano da cidade de Barras, do século XX, sobretudo
da segunda metade do século XX. Primeira metade do século XX, a partir de meados do século XX. E nós temos aqui ainda histórias de minha gente, de Constâncio Furtado Rego, que mantém essa mesma linha. Então, esses 5 livros, lidos comparativamente, podem nos dar uma visão muito clara de aspectos dos costumes, aspectos geográficos, dos valores e, sobretudo, dizer muito sobre a identidade e a gente de Barras. Esses livros lidos comparativamente são uma forma muito interessante de se entender sobre a cidade de Barras, das representações que se constrói, sobretudo, a respeito desses elementos que mencionei. Prossigamos, então. Em sua prosa agradável e rica, na prosa de Atenor Rego Filho, em um jeito de corporificar a alma, o léxico e a essência de sua terra natal, reverbera toda a tradição de uma gente alegre, festiva e avessa à indignidade. Nele espelha-se a histórica Barras do Maratauã, em textos que vão além de sua vocação para o memorialismo, a uma escritura em que o espaço físico-temporal subverte-se em nomes e histórias cheio de humor cativante. Quero aqui repetir. Textos que vão além de sua vocação para o memorialismo, a uma escritura em que o espaço temporal, físico-temporal, subverte-se em nomes e histórias de humor cativante. Então, nós vamos encontrar aí muitas pessoas, muita gente de antânio, gente de outros tempos, aí sendo rememorada em situações pitorescas, que ficaram no imaginário da comunidade. Assim se consagrou entre nós o volume de Crônicas e Contos Jacurutu. Saudado efusivamente por escritores como Herculano Moraes e José Ribamar Garcia. Eu vou aqui fazer um parênteses sobre Jacurutu reproduzir o que disse o escritor Herculano Moraes. A farmácia, o boteco, o coreto, as festinhas da padroeira, o hábito de conversar nas calçadas, o bate-papo matinal dos mercados e feiras, as manhãs despertadas sob o canto estridente do galo caipira, de grande crista e escamosas esporas, o luar derramando filamentos de prata sobre o leito sereno das águas, os causos contados sob a audiência atenta de uma plateia sem relógio, são ingredientes próprios da vida paroquial. É este o encanto que Atenor Rego Filho nos revela nas páginas deliciosas deste livro. Para mais do que isso, diz ainda Herculano Moraes que, no Piauí, o amor pela terra, sem que isto represente uma verdade absoluta, é mais nítido entre as populações ao norte do estado, notadamente de Barras e Parnaíba, cujos filhos têm revelado ao longo dos anos um orgulho superior de ser piauiense, ou melhor, de ser bahiense ou parnaibano. Um orgulho que nós igualmente encontramos em todas as obras de Atenor Rego Filho, como igualmente encontramos nas obras de Wilson Carvalho Gonçalves. Vamos então a Bafute. Assim são as narrativas que ele dá conhecimento à sua grande legião de leitores admiradores no volume Bafute, que agora publica, é de 2021. Em 29 textos de refinado humor, o leitor encontra principalmente uma gente e uma Barras de Antônio, com costumes, hábitos e valores bem diferentes dos que vivem as gerações correntes, e por isso mais significativo é o sentido social desta obra. Costumes, hábitos e valores bem diferentes dos que vivem as gerações correntes,
e, por isso, mais significativo é o sentido social desta obra. É uma forma de as novas gerações rememorarem o que não viveram. Muitos leitores hão de se perguntar a respeito da localização exata do bar de Dona Totônia, da localização exata do comércio de Vitor Lopes, da localização exata de Boliche 450 de Aurélio Carvalho, e de se identificar com as descrições que são feitas sobre a vida rural, e de se identificar com descrições que são feitas sobre o rio, que até hoje e para sempre permanecerá como um elemento que diz muito da condição de barrense. O leitor se encanta pelas referências geográficas ou mesmo por tipos humanos, em que se representa o caráter universal da literatura, mesmo de textos que reproduzem a cosmovisão da aldeia. A oralidade é estilizada pela fusão entre representações temporais e espaciais, que se unem ao retrato social de tipos humanos bem característicos, além, claro, da explicitação da identidade de Barras do Maratauã por meio do léxico, que é empregado com a naturalidade da graça e levezas narrativas. Nelas figuram o município nas décadas de 1930 a 1960. Lugares como o bairro Boa Vista, a ponta da Rua Grande, o perímetro central da urbe, em meio à vivacidade do Maratauã, as antigas fazendas que se somam ao cotidiano em seus acontecimentos triviais personalísticos, a prostíbulos, a sátira ou a crítica bem-humorada ao comportamento das elites políticas e econômicas, há lugares da vida citadina como a quitanda, o bar, a barbearia, as rodas nas calçadas, as contradições do aparelho policial, a influência dos pequenos comércios na vida da cidade, aos hábitos da aristocracia rural em um tempo de predomínio da força do campo sobre a cidade, as crendices e as superstições, as festividades religiosas e os costumes a elas relacionados. Entre os tipos humanos, encontra-se a humanidade do médico e empreendedor sem limites para o altruísmo. E aqui há muitas referências em vários desses textos à figura ímpar e inesquecível do médico José do Rego Lages, um ícone da vida social e política da cidade de Barras. Ao lado cômico do exercício desarrazoado do poder, a contradição humana de valentões e velhacos, a malandragem dos que arranjam um jeitinho de afastar a qualquer custo a adversidade, a graça de lugares que não deixam chances e oportunidades para tempos infelizes, nem para o falso moralismo. Nos contos e crônicas de Antenor Rego Filho, tudo é leveza, graça e espontaneidade. Entre os muitos méritos de cada uma dessas narrativas está o humor que escorre em cada texto e a reinserção no cotidiano da memória. Agora, em palavra escrita, de dezenas de estimadas figuras da vida social de Barras dos últimos 90 anos, sobretudo. Destacamos ainda a naturalidade com que apresenta um leque extenso de palavras bem nossas, ditas de maneira bem nossa. Deixamos para o leitor a tarefa prazerosa de descobrir o que aqui dissemos. Porém, eu quero ler um texto para validar aqui tudo o que estamos afirmando. Porque as narrativas de sucesso deste volume dizem infinitamente mais do que qualquer explicação que venhamos a realizar sobre elas. O humor é subversivo, disso sabemos. O hábito de recontar ou recortar é a força viva da memória. Disso também sabemos. Que o humor e os recortes de cada uma dessas histórias ressoam em nosso sentimento como as águas tranquilas e cristalinas do Maratauã,
e nos contagiem do amor incondicional ao lugar que é a nossa origem. Viva Bafute e a vocação de Antenor Rego Filho para nos trazer de volta a presença imorredora da memória. Viva Bafute e a vocação de Antenor Rego Filho para nos trazer de volta a presença imorredora da memória. Para validar o que acabo de expor aqui, vou ler uma das crônicas de Bafute. Vou projetar aqui para que todos possam igualmente acompanhar a leitura e ler o texto com entusiasmo. Prece para a chuva. Pelos idos de 1933, no mês de março, estava o Piauí sob a ameaça de uma tenebrosa seca. Embaixo do Maratauã só havia lamúria, desespero. Os agricultores, com seus roçados preparados, à espera das primeiras chuvas para iniciarem o plantio, porém nenhuma nuvem no céu com indicativo de sinal de chuva. Caso isso não acontecesse até o dia 19 de março, dia de São José, já configurava-se o desastre inclemente de uma seca. Como era costume por estas bandas e todo o Nordeste brasileiro, aconteciam as romarias, as procissões para pedir aos santos chuva e bom inverno. Em Barras, seguindo essa tradição e pressentindo a ameaça da inclemente seca, senhoras impunham grupos religiosos como Apostolado da Oração, Filhos de Maria. Demais católicos reuniram-se e formaram uma comissão. Entre elas estavam as seguintes: Chiquinha Totti, Dazinha Carvalho, Benedita Furtado, Lili Caraújo, Maroca Carvalho, Angélica Monte, Guilhermina Rego e outras, com a finalidade de comunicar ao padre Uchoa, pároco da cidade, e ao mesmo tempo expor a situação, dizendo a ele a vontade das católicas da comunidade para a realização de preces encaminhada para pedir chuva. O vigário não só concordou, como também achou a iniciativa oportuna e louvável, acrescentando que, de fato, a situação era preocupante, e com as orações, Deus e todos os santos, principalmente São José, que 19 de março era a data comemorativa de seu dia, haveria de atender seus pedidos. Na mesma oportunidade, solicitaram ao reverendo permissão para conduzirem na caminhada a imagem da Santa Padroeira de Nossa Senhora da Conceição e também de São José. Tudo acertado, dia 18, às 3 horas da tarde. Após o encontro no patamar da igreja matriz, saem encaminhada inúmeras pessoas, levando em ardor as duas imagens no sentido do povoado Tapera. Já fora do perímetro urbano, na estrada, paravam aqui e acolá em uma casa, agregando seus moradores à caminhada. Era um número razoável de mulheres e homens entoando cânticos, rezas, orações, preces, tudo no sentido de pedir bom inverno. Muitos dos participantes traziam quadros e pequenas imagens de santos de suas devoções. Um pouco mais na frente, deram uma parada na casa do casal Nuquinha e seu Jorge, fervorosos católicos. Nuquinha estava acabando de dar comida às crianças, piaba com farinha, mas com a chegada dos homeiros, pulou de alegria e foi dizendo: meu velho, toma conta dos meninos que acompanharei a procissão. Dirigiu-se à parede da sala, retirou um dos quadros com retrato de São Jorge, levando em mãos juntamente aos andantes, mas já no final dos caminheiros. Todos entoavam hinos, preces, benditos, rezas em louvor aos santos, com muita fé pediam chuva e bom inverno. Nuquinha, movida por um egoísmo e uma certa ganância, abandonou as ladainhas e orações dos demais e passou a entoar um canto de sua autoria em voz alta, dizendo: valei-me, meu São Pedro, meu São Borges, dai chuva em meu cercado e na roça do meu marido Jorge. Vitor Lopes, um dos acompanhantes da prece, ouvindo o canto da Nuquinha e percebendo ela deixando de ser solidária com os demais, quebrou um cipó de jatobá e ameaçou dar uma lapada na cantora. Mas ela, em voz alta, retrucou: seu Vitor, peço para mim e para meu marido. Quem quiser, peça também para o seu. Noite do dia 19 de março, caiu um pé d'água de matar sapo. O inverno foi dos mais chuvosos. Esse texto, como nos demais, de Bafute, nós encontramos a presença viva dos costumes e hábitos
da gente de Barras. Aqui, claramente, o hábito e a crença religiosa de, em épocas de secas, se fazer romaria pedindo chuva. Fato curioso, agradável, fato agradável da escritura de Antenor Rego Filho, que mantém um vínculo com a oralidade, que faz com que a narrativa tenha tom de conversa contada ao pé das casas, na soleira das casas, é o modo como ele organiza cada uma dessas narrativas. Há sempre uma ancoragem espacial ou geográfica, ou, quando não, a ancoragem do referente, a ancoragem do objeto do discurso que ele constrói, se dá a partir de uma característica de um tipo humano, ou se não, a uma referência a alguém que verdadeiramente existe ou existiu. Veja que nesse texto aqui, particularmente, ele começa situando um tempo e situando um lugar. 1933, Barras do Maratauã, e um momento específico, que é um período de seca, e há um acontecimento específico desse período, caracterizando, inclusive, tipos sociais, apresentando aí as beatas e seus costumes, ou um dos costumes, para, em seguida, apresentar o elemento principal da narrativa, sempre com a presença, se não do lirismo, sobretudo do humor. Todos os textos estão organizados assim. Há uma ancoragem espacial, geográfica, ou a partir da característica de um tipo humano específico, a apresentação de um certo lirismo, uma descrição lírica, em geral, ou de um costume, para em seguida apresentar o fato principal que dá motivação, sobretudo, para o riso. Todas as narrativas estão organizadas sob essa perspectiva, que faz com que os textos sejam extremamente agradáveis de leitura e nos põe em diálogo muito vivo com a oralidade e as histórias contadas ao pé da soleira das casas. Quero aqui fazer um parênteses para, finalizando a minha fala, fazer referência aqui à descrição que o autor faz, Antenor Rego Filho faz, a respeito dos hábitos econômicos das antigas fazendas, de um dos hábitos econômicos. É muito comum aqui as descrições dos comércios, dos valores que perpassavam as pequenas quitandas. Está muito vivo no volume Bafute. E muito viva também aqui, há muitas referências à figura de Vitor Lopes, que é homenageada aqui no livro. Um pequeno trechinho que nos dá a ideia exata das antigas fazendas. Na década de 1940, existia na cidade de Porto Marroais um senhor todo-poderoso, dono de imensa fazenda, de muitas léguas de extensão. Seu poderio, como era comum, media-se pelo tamanho das terras que possuía. Quanto mais fazendas, maior tornava-se o seu poder político e econômico. Era assim que funcionava o feudo rural naqueles tempos. Morava no centro de sua propriedade, onde mantinha a casa grande, e ao lado seu espólio comercial, que vendia de tudo, mantendo o fornecimento aos seus inúmeros moradores. O proprietário mantinha em seu domínio uma rígida disciplina. Como os demais coronéis daqueles tempos, era dono de baraço e cutelo. A lei e os códigos eram dele, tirava e botava, admitia e demitia seu bel prazer. Os moradores eram obrigados a somente comprar o que necessitavam e a vender o que produziam em seus armazéns. Assim tocava a vida do Piauí rural por aqueles tempos. Em cada um desses textos, em cada um desses contos e crônicas, nós encontramos sempre algum elemento característico da vida das pequenas comunidades
no século XX. Inclusive, dos pequenos comércios, da porta das calçadas e, claro, da vida campesina, sobretudo da influência do Maratauã e da religião, do cotidiano de base do Maratauã. Com estas palavras, nós homenageamos não apenas o autor, Antenor Rego Filho, como o agradável volume que nos ofertou em 2021 a todos os barrenses, Bafute, de agradável leitura e um retrato de nossa gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.